Olá, estamos no programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. Estamos em mais um programa Viver Direito, que tem sempre um convidado especial, e hoje com o Dr. Pedro Freitas, que é advogado, membro das comissões de mediação e de arbitragem da OAB e mestrando em Direito. Pedro, muito obrigada pela sua presença. Obrigado você pelo convite, Graziele, é um prazer. Que bom, prazerão ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar sobre conflitos societários. Mas antes eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, o que te fez escolher o direito, o que te levou até essa temática que hoje você tem estudado mais. Pois não, Grazi. Eu decidi pelo direito quando eu ainda era bastante novo. Eu sempre gostei de ler bastante e lendo livros sobre advogados, causas, desenvolvi um interesse já pela área. E aí, quando fiz o vestibular, já comecei direto no curso certo, eu comecei a desenvolver um interesse pela área de direito empresarial. E aí, na área de direito empresarial, depois de formado, passei a militar e eu percebi que alguns dos conflitos mais delicados para se lidar, em qualquer instância na qual esse conflito seja apresentado para o advogado ou a ser resolvido pelas partes, é o conflito entre sócios. É uma coisa bastante delicada. Afinal, envolvem pessoas, suas emoções, seus sentimentos. Sem dúvida. São ligações muito fortes, as ligações entre os sócios de determinado empreendimento. Eles envolvem muitas vezes os sonhos de determinadas pessoas, e quando essas pessoas veem que os seus sonhos não correspondem exatamente, a realidade não corresponde, exatamente ao seu sonho, elas passam a desenvolver uma certa resistência no trato com outro sócio, e nós estamos tratando sempre de relacionamentos, né? Então os relacionamentos vão se desgastando, vão sendo criadas dificuldades para as empresas, e esse é um dos principais motivos pelos quais as empresas elas podem vir à derrocada. Nós temos aqui em Belo Horizonte alguns exemplos notórios de empresas que um dia foram bem grandes e hoje elas não existem mais por conta de um dissenso entre os sócios. Exatamente. E como é que e até chegar nessa questão, né, de ter um conflito societário, como que ele se configura no sentido de, tipo assim, de entender o tipo de empresa que temos para poder identificar o que poderia configurar um conflito societário? Sim, vamos dando um passo para trás. O que um empreendedor pode fazer no Brasil quando ele quer abrir uma empresa? Ou ele vai abrir uma empresa individual, vai agir como um empresário individual, ou dentro de uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma figura nova do nosso direito, ou ele vai montar uma sociedade com alguém. Ele pode fazer, basicamente, nós temos alguns tipos, mas as sociedades são sociedade simples, né, sociedade limitada e sociedade anônima. Que é até bom. Eu pergunto isso para as pessoas conseguirem identificar essas diferenças, claro. Porque é algo que está sempre no vocabulário. Sim. Sociedade limitada, uma empresa simples, está lá escrito simples, mas simples para a gente é uma palavra comum, vamos colocar assim. Claro. Então, vale a pena ter essas distinções, porque esse programa, a ideia é instrumentalizar você que está aí assistindo. Para o telespectador, então, esse é um assunto bem jurídico, para ser sincero. A sociedade simples, a sociedade limitada, quer dizer, ela se difere da sociedade anônima pela natureza das quotas e das ações e dos direitos e obrigações dos sócios em relação a elas. Então, assim, na sociedade limitada, ela é tradicionalmente chamada uma sociedade de pessoas. As pessoas, elas subscrevem o capital da empresa dividido em cotas, elas integralizam esse capital com os aportes que elas fazem para poder montar essa empresa, e elas normalmente se unem com o interesse de fazer algo
em prol das duas. Elas têm um intuito de montar um negócio em conjunto. A sociedade por ações, por sua vez, é tradicionalmente chamada de sociedade de capitais. Por quê? Porque nós temos um sócio investidor com outro sócio investidor que quer fazer um negócio. Não necessariamente eles têm interesse de que aquilo se reverta para eles diretamente. O sócio investidor, ele está mais interessado no capital do outro sócio para poder fazer o negócio. Claro que os interesses dos dois sócios se comungam para esse fim comum, mas isso é tradicionalmente encarado como um modelo para as sociedades limitadas. Nas sociedades anônimas, que inclusive podem ser sociedades de capital aberto, aí nós vamos ter o capital disperso entre qualquer pessoa que queira comprar ações de uma determinada empresa. O que é mais importante é receber esse aporte, não necessariamente a relação com esse sócio. Agora tem um dado interessante, um perfil profissional que foi feito pelo Serasa há pouco tempo, ele indicou que mais de 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, que são as optantes pelo Simples. É bom que você vai explicar. Exatamente, que aí isso é um regime de tributação. É outra questão que ela simplifica os documentos, porque ser empresário no Brasil é cuidar de uma burocracia sem fim. Verdade. Sociedade anônima, então, a burocracia ela é monumental, por isso que é melhor para empresas de grande porte. Mas mais de 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, sociedades limitadas e, mais do que isso, são empresas familiares. Então, o que acontece? O telespectador ou alguém que ele conheça normalmente vai falar: não, tem um conhecido meu que é empresário, essa pessoa ela certamente vai ter um negócio junto do pai, da esposa, do filho, do tio, do primo, do irmão. Essa pessoa vai ter uma empresa que fatura no máximo R$3.600.000 por ano, que é o teto das empresas optantes pelo Simples, e vai ser sócio de uma empresa, numa sociedade limitada. O que significa que muitas vezes ela vai ter as suas relações regidas por um contrato que é enxergado um contrato padrão, sabe? Não há uma cultura no Brasil de buscar uma assessoria especializada para poder fazer negócio, até porque o empresário ele passa por tantas dificuldades. Na hora de contratar um advogado para colocar umas cláusulas que podem ser difíceis de ser negociadas com a outra parte, o empresário fala: olha, eu prefiro... Eu só quero ter uma empresa e começar o meu negócio. Eu só estou precisando de vender. Eu estou precisando de vender porque eu já estou tendo despesa. Então ele prefere não abordar isso com outro sócio, faz um contrato padrão e a maioria dos conflitos societários surgem a partir dele. É de difícil resolução justamente porque o contrato não prevê cláusulas para que esse conflito seja bem resolvido. Então, vamos deixar aqui e ir para o segundo bloco. Vamos Claro. ter um intervalozinho, porque nós temos muito assunto e esse é o nosso start. Até daqui a pouco.